Olá, seja bem-vindo. Os primeiros meses de vida de um bebê requerem muita atenção e cuidado, e os pais precisam ficar muito atentos às etapas do desenvolvimento da criança. Sobre o assunto, eu converso com a pediatra Isabela Schwingel Guarda. Ela fala conosco de Pato Branco. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, e você? Muito obrigada pelo convite. Eu estou bem, obrigado. Quais os principais receios dos pais logo que o bebê nasce? Eu penso que os primeiros receios que eu vejo, os mais intensos ali, é a questão da amamentação, saber se o bebê está sentindo fome, se está conseguindo se alimentar adequadamente. Também percebo que os pais têm um pouquinho do medo do engasgo, se a criança vai se alimentar e corre o risco desse engasgo, e, digamos, se está respirando bem, né? Às vezes a gente até acaba vendo os pais indo ver cada pouquinho se a criança está respirando adequadamente, se dormindo não para de respirar. Então acho que esses são alguns dos receios mais intensos que eu observo no dia a dia. O bebê nasceu ainda no hospital. Quais são os exames obrigatórios que devem ser realizados na criança? É feito o teste do olhinho para verificar se existe ou não a presença de catarata congênita. Também o teste do coraçãozinho para ver se tem alguma cardiopatia que o bebê possa ter nascido. O teste do pezinho também é coletado antes da alta. O da orelhinha, que é feito pela fono. E também o teste da linguinha para ver se a linguinha do bebê é solta o suficiente para ter uma amamentação adequada. São esses os exames que a gente faz de rotina. Com as tecnologias disponíveis hoje, quais possíveis problemas podem ser identificados ainda na gestação? Síndromes congênitas, por exemplo, síndrome de Down, entre outras, né, mas uma comum aí que a gente acaba encontrando. Também com a realização do ecocardiograma fetal, a gente consegue verificar se existe alguma cardiopatia congênita grave no bebê, né, algum problema na formação anatômica desse coraçãozinho. Então, com as tecnologias, isso facilita bastante, essas são as principais doenças. E existe alguma forma, por exemplo, de fazer algum processo de tratamento quando o bebê ainda está na barriga da mãe com essas novas tecnologias? Com certeza, né? Isso tem se avançado aos poucos, mas com certeza se avançou muito. Então, a realização de alguns procedimentos ainda intrauterinos em grandes centros é feita a cirurgia, por exemplo, a correção de algumas patologias enquanto o bebê ainda está no útero da mãe. Quais são as vacinas obrigatórias, Isabela? Quando o bebê nasce, lá na sala de parto ainda, né, é feita a vitamina K, que é uma vitamina anti-hemorrágica para evitar a hemorragia intracraniana no bebê. Também é feita a hepatite B. Essas duas são feitas ainda lá na sala de parto, quando o pediatra faz o primeiro exame físico. Após isso, até um mês de vida, tem que realizar também a vacina da BCG, que é contra a tuberculose. Essas são as obrigatórias inicialmente. Que sinais o bebê emite de que algo não está bem com ele? Até o primeiro mês de vida, a gente precisa ficar muito atento à questão de febre, tá? A febre é um sinal de risco importantíssimo até 30 dias de vida. A gente nota que no decorrer da vida, quando a criança vai ficando maiorzinha, ter episódios de febre se torna algo mais corriqueiro nas infecções virais, mas o recém-nascido, febre é bem importante. Outros sinais também é não se alimentar, não aceitar a amamentação. Eu comento assim, o bebê pular uma mamada, ok, né? Naquele momento ali demorar um pouquinho mais a mamada, tudo bem. Agora o bebê passar longas horas ali sem querer se amamentar, sem querer comer, isso é estranho. Isso é um sinal de que o bebê não está bem. Outra coisa é a postura do bebê. Aquele bebê que fica muito largadinho, muito hipotônico, que a gente fala, que é jogadinho, molinho, ele não tem um tônus de flexão, não fica ativo, muito sonolento, isso também é um sinal de que ele não está bem. São sinais indiretos, mas que a gente vê aí no dia a dia que são bem fidedignos, que alguma coisa está errado. Em média, os bebês demoram quanto tempo para pegar o seio da mãe e ser amamentado? Os primeiros dias é uma adaptação bem significativa.
Primeiro de tudo, até descer bem o leite, ocorrer aquela apojadura inicial que a gente fala, que é a descida do leite, isso pode levar alguns dias efetivamente. Principalmente se não houve uma entrada em trabalho de parto efetiva, às vezes por algum motivo precisou interromper a gestação de maneira eletiva, né, sem que a mulher entrasse em trabalho de parto. Então, os primeiros dias pode ocorrer uma demora, sim, para esse bebê pegar no peito. Lá pelo 5º dia de vida, normalmente o bebê já está começando a se adaptar mais à amamentação, já teve uma pojadura bem significativa, a mulher já está produzindo mais leite, já está se adaptando mais à rotina com o bebê. Então, esses primeiros dias pode levar um tempinho para essa adaptação. Então, a gente fala ali 5, 7 dias para dizer que engrena a amamentação mesmo. Então as mães não precisam ficar muito preocupadas que até uma semana ali está dentro do ritmo normal do próprio bebê. Isso aí, eu sempre gosto de reforçar isso para que não se sinta cobrada, não fique ansiosa com isso. Se precisar, a gente quer ao máximo que a amamentação seja exclusiva no peito. Mas se precisar nessa transição, a gente oferta uma fórmula infantil de maneira a fazer a transição a esse período de adaptação. E com certeza é possível que após esses dias a gente mantenha só no peito, né? Só passar essa fase de transição, a família e o bebê se adaptar, isso vai acontecendo naturalmente. Isso é normal. O primeiro mês é o mais estressante para os pais? Principalmente para aqueles pais de primeira viagem que nunca passaram por essa situação. Então, quando eles chegam no consultório, ali na consultinha dos 10 dias, eles estão muito preocupados, com muitas dúvidas, é muito estressante, é tudo muito novo, né? A vida se transforma totalmente e cuidar de uma vida é uma responsabilidade muito grande. Então, com certeza, eles, nesse primeiro mês, eles sofrem com essa adaptação, se estressam com a situação e isso é dentro do esperado. Os pais que já têm uma criança, já passaram por essa situação, isso se torna um pouquinho mais natural e aos poucos eles já têm um pouquinho mais de experiência, então tendem a levar isso com um pouquinho mais de tranquilidade. É muito comum a gente ouvir sobre bebês que trocam o dia pela noite, né? Como os pais então podem estabelecer uma rotina entre as mamadas e o sono? Tem alguns estudos mais recentes falando que até 3 meses de vida a criança ainda não possui uma capacidade de adaptar e compreender uma rotina. É como se a criança não tivesse esse potencial de criar hábitos até esse período. Então, assim, a hora que ele tiver fome, ele vai se expressar, ele vai querer mamar, mesmo que você tente impor os horários da mamada. E também isso se refere ao sono. Então, a gente não pode cobrar muito essa criação de rotina tão cedo. Mas conforme os meses vão passando, aí sim, aos pouquinhos, é indicado criar uma rotina. A gente fala sobre a questão do horário do banho, ser sempre o mesmo, num período indicado ali no entardecer, que aí você vai preparando a criança para o momento do sono. Então, fazer um banho relaxante próximo ao horário da criança ir dormir. A gente também pode falar sobre a questão do ambiente. Então, o ambiente do sono, ele tem que ser preparado para o sono, livre de ruídos, de luzes, exposição a telas, né, barulho de televisão. Então, que a família faça com que a casa vá dormir naquele momento que o bebê precisa dormir. Diferenciar também o ambiente do sono do dia para o sono da noite, né? Então, a soneca do dia, ela tem que ser na sala, junto com a família, na rotina da família. Aí pode ter ruídos, pode ter luz, para que a criança diferencie a soneca do dia para o momento de dormir à noite, que é um sono mais prolongado. Com 3 meses, o que os pais já conseguem observar se está tudo bem com o desenvolvimento da criança? O bebê começa a acompanhar com os olhos, então quando a família está conversando, coloca um barulho, o bebê vai olhar, vai acompanhar aquele barulho, o movimento de objetos, ele começa a se interessar por objetos, ele também olha para você e sorri, ele começa a ter um sorriso aos pouquinhos social, que a gente fala, que é aquela interação. Então ele deixa de ser aquele bebezinho que fica paradinho para começar a interagir mais com a família. Aos pouquinhos vai firmando um pouco a cervical, ficando um pouquinho mais durinho, né? Lembrando que a gente tem que fazer o tummy time, que é deixar o bebê de bruços, e aos pouquinhos nessa idade a gente também espera que ele comece a firmar a cervical. Então a gente põe ele de barriguinha para baixo e ele já começa, ele não fica mais molinho, ele começa a erguer a cabecinha. Isso que é esperado para essa fase. Isabela,
Quais as dicas você dá para tranquilizar os pais? Primeiro, eu gosto de conversar sobre a questão das informações, né, que os pais buscam. A gente está na era da informação, então é muita coisa que a gente tem acesso, mas é interessante fazer uma filtragem disso, buscar identificar quais são as informações de qualidade, buscar sempre um profissional capacitado para tirar as dúvidas, porque às vezes é tanta coisa que acaba até trazendo insegurança, desconforto para os pais. Também é importante ressaltar que tudo são fases, que a criança precisa passar por cada fase, por cada salto de desenvolvimento e que isso é uma adaptação natural, cada criança no seu ritmo, no seu tempo, sem comparações. Também é importante frisar que o pai nunca compare um filho com o outro ou com o primo, filho do vizinho, que isso também pode trazer frustração e ansiedade para a família e que estando bem amparado em atendimento, em qualidade de saúde, não tem o que temer, a tendência é que tudo ocorra de maneira natural e dentro do esperado e que se necessitar sempre a gente vai estar disponível para dar um atendimento para esses pequenos. Isabela, muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.